Então, essa questão de para onde o setor de biocombustíveis do Brasil vai também é motivo de, vamos dizer, de preocupação, na medida em que, se o devido cuidado não for feito, para você reduzir emissões de gás de efeito estufa em grandes centros brasileiros, você pode criar um outro problema afetando a biodiversidade da Amazônia brasileira pela expansão da soja na Amazônia. Foi falado aqui pelo Adalberto a questão de mudança climática. Também aí um paradoxo. Quer dizer, o Brasil se destaca no mundo hoje por ser um país com uma matriz bastante dependente de fontes renováveis e, como tal, vamos dizer, um país que estaria contribuindo para reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Vários estudos realizados por vários grupos no Brasil sobre a vulnerabilidade do sistema energético brasileiro às mudanças climáticas mostram que o nosso sistema energético aparentemente é mais vulnerável do que outros às mudanças climáticas. Por quê? Justamente devido à nossa grande dependência de fontes renováveis de energia. A hidrelétrica é mais vulnerável à mudança climática, a produção de biocombustíveis é mais vulnerável à mudança climática, na medida que são fontes de energia que dependem de chuva, de sol, de vento, etc., que são as variáveis climáticas que serão afetadas pelas mudanças climáticas. Então, novamente, a contradição. Quer dizer, tão mais vulnerável é o Brasil às mudanças climáticas, quanto mais ele tentar combater o próprio fenômeno que o torna vulnerável. Também essa contradição, e alguns estudos mostram que das regiões brasileiras mais vulneráveis às mudanças climáticas, na área de energia principalmente, a região norte se destaca. Claro que esses são estudos, o professor Salati está aqui, ele entende muito bem desse assunto, são estudos ainda bastante preliminares, na medida que cenários climáticos de longo prazo ainda são muito incertos. Não incertos na direção, mas incertos na magnitude. Isso faz com que alguns estudos apontem o resultado numa direção, outros noutra, mas, de qualquer maneira, os estudos, de maneira geral, apontam para uma vulnerabilidade maior de sistemas energéticos às mudanças climáticas. E aí, no caso brasileiro, novamente a contradição. Dado que as novas hidrelétricas brasileiras tendem a ser cada vez mais usinas a fio d'água, ou seja, com reservatórios menores para minimizar o impacto de alagamento de regiões, isso torna essa fonte ainda mais vulnerável, porque mudança climática não é apenas temperatura maiores. Mudança climática é muito de extremos. Verões mais quentes, invernos mais rigorosos, secas mais prolongadas, chuvas mais intensas. E justamente o reservatório de uma hidrelétrica é uma caixa d'água que tem justamente esse papel de buffer, quer dizer, de tentar frear, está me faltando o tema, tentar estabilizar as instabilidades. Se a gente tem hidrelétricas de reservatórios cada vez menores, com boas razões, você deixa o seu sistema energético ainda mais vulnerável a possíveis oscilações devido à mudança climática. Bom, estou fechando. Bom, então, só para a gente fechar, os comentários finais que eu faria é o seguinte: a solução de problemas energéticos brasileiros e a solução de problemas ambientais brasileiros não passam tanto por políticas energéticas ou ambientais e passam mais por políticas econômicas ou industriais, quer dizer, no sentido de para onde a gente quer que o Brasil vá. Se a gente quiser que o Brasil continue a ir para onde ele vai hoje, de fato, há um risco grande de ameaça à saúde da Amazônia, dado o grande potencial energético que lá se coloca. Então, curiosamente, quer dizer, os problemas na área de energia se resolvem não na área de energia em si, mas fora dela. Quer dizer, no sentido de são políticas industriais, políticas econômicas que talvez repensem para onde o Brasil quer ir. Se a gente quiser continuar a ter uma economia crescentemente dependente de bens energo-intensivos, exportar alumínio, aço, etc., aí não há como a gente não necessitar de quantidades crescentes de energia e, como tal, a Amazônia será um foco importante para proporcionar aquela energia. Ou a gente vai ter que fazer como a Coreia fez há 30, 40 anos atrás, de agregar valor à sua cadeia industrial. Quer dizer, o próprio Luciano Coutinho, atual presidente do BNDES, tem trabalhos belíssimos mostrando aonde está a competitividade da indústria brasileira.
brasileira e mostrando que há vários setores da economia brasileira que podem se desenvolver, há competência para isso, sem depender tanto de recurso energético. Então, para onde o Brasil decidiria, será o destino de para onde a Amazônia terá ido. Muito obrigado. E eu procurarei não ser redundante. O que se disse até agora encontra em mim eco. Uma das coisas que eu noto no Brasil de hoje é que nós estamos quase todos de acordo quanto à ideia de um grande modelo nacional. Os debates não têm mais, como tinham antes, certas opções tão fundamentais que era difícil acertar ponteiros quando havia divergência sobre a própria natureza do modelo nacional. Então, mais ou menos, o que se sente hoje é uma concordância com os rumos gerais de uma economia que procura crescimento, desenvolvimento, sustentabilidade, sensibilidade para o meio ambiente, sensibilidade para os direitos humanos. Em outras palavras, o Brasil está muito mais de acordo com ele mesmo do que costumava ser. Então, não há no Brasil hoje mais um fundamentalismo de debate sobre a própria natureza do que nós queremos ou podemos ser. Esse é o primeiro fato. O segundo é que eu creio que nós iniciamos um círculo virtuoso de comportamentos que começam a ser aparentes. Essa redução das tendências de desmatamento dos últimos anos me parece que são uma indicação de que acertamos a mão em certas coisas. E também, de acordo com isso, eu não vejo que o Brasil esteja numa posição autocongratulatória. Nós não estamos festejando isso, nós apenas indicamos que esse é um bom caminho a continuar. Portanto, havia antes no Brasil uma tendência festiva a celebrar antes da hora o que era apenas um processo incipiente de acerto. Então, eu acho que é outra. A terceira coisa que parece importante destacar de tudo que eu ouvi é como nós temos hoje uma base factual, estatística, confiável, atualizada. Você fez uma indicação de que nós dispomos sobre desmatamento de indicadores de outubro deste ano. Um outro país tinha apenas dados de 1999, enquanto na África não há dado nenhum. Portanto, nós começamos a trabalhar com tabelas estatísticas, com séries muito atualizadas e muito confiáveis. E com isso começa a haver um acerto sobre a essência mesmo do problema. Nós sabemos os números do problema. Antes havia uma forma de aproximações que iam do triunfalismo ao pessimismo, das aproximações do achar coisas. Eu acho que mas tudo isso com pouca base. Portanto, é outra coisa que eu comemoro e registro que o Brasil. A quarta coisa, e é sobre isso que eu vou tentar me focalizar um pouco, não sendo um especialista na região amazônica, mas um pouco tendo trabalhado muitas vezes na inserção brasileira na área do meio ambiente. E o Brasil sempre foi mais vulnerável em matéria de meio ambiente na sua dimensão amazônica. A Amazônia, ao mesmo tempo, era a nossa esperança e a nossa fragilidade. A palavra própria Amazônia, eu não quero fazer uma hierarquia aqui, mas das palavras com maior carga afetiva que eu conheço. A palavra Amazônia provoca uma reação emocional do interlocutor. Ele tem diante dela a sensação de maravilhamento paradisíaco, a ideia religiosa, a ideia de ameaça, destruição de populações indígenas. A palavra tem uma intensa carga emocional, que eu creio que é uma coisa a ter presente. Ninguém fala neutramente sobre ela. Não há uma neutralidade sobre a Amazônia. Sobre a Amazônia existe sempre um engajamento, ou triunfalista, desenvolvimentista, ou catastrofista. Ninguém, eu me incluo nisso, eu quase não conheço ninguém equilibrado sobre a Amazônia. A Amazônia tende a produzir um certo extremismo que vem da própria importância do tema. Então, o que eu queria hoje um pouco desenvolver aqui com vocês é que a Amazônia não é brasileira. A palavra, houve no Brasil uma apropriação para o bem e para o mal da palavra, como se a Amazônia toda fosse nossa. Isso leva a uma certa euforia nacional e, ao mesmo tempo, uma sensação de culpa também demasiada. A Amazônia, como foi dito, é um bioma que envolve um conjunto de países que têm interesses para outros sócios e vizinhos, e eu queria sobre isso começar a falar. Nós temos um arco de vizinhos amazônicos, mais numerosos que os nossos
vizinhos do sistema do Rio da Prata. São mais numerosos, são mais distantes e, portanto, a primeira coisa a fazer, eu acho, é essa capacidade de agir regionalmente sobre a Amazônia. O Brasil fez um pouco do que devia, mas pouco. Ele desenhou, sobretudo ele, um tratado de cooperação amazônica, que é um instrumento extraordinário. Ele é um belo e bom instrumento que deve ser fortalecido e utilizado. E depois disso fizemos pouco. O Brasil, no início, quase não se servia dele. Permitia que ele existisse apenas quando havia as reuniões do sistema. Depois conseguiu-se criar um secretariado permanente, estruturas permanentes, e que a sede desse tratado viesse para o Brasil, que foi outra grande conquista. Para quem trabalha no meu ramo, a sede de alguma coisa é uma vantagem extraordinária de influência e de poder.